Por muitos anos, uma grande estrutura industrial no recôncavo baiano chamou atenção pelo silêncio. Galpões enormes, docas profundas, equipamentos instalados, mas tudo parado. Quem passava por ali tinha a mesma impressão. Um projeto grandioso que parecia ter sido interrompido no meio do caminho. Uma obra bilionária que não cumpriu o que havia prometido. Mas nos últimos meses, esse cenário começou a mudar. Setores foram reabertos, equipes retornaram e um movimento constante passou a marcar a rotina da região. Novas frentes de trabalho surgiram, visitas técnicas se intensificaram e negociações avançaram com empresas que voltaram a enxergar potencial naquele complexo industrial. Estamos falando do Estaleiro Enseada. Um empreendimento pensado para ser referência na construção naval brasileira, mas que acabou ficando à margem da indústria por anos. Agora, porém, vive um processo de retomada que reacende expectativas na Bahia e no país. Essa reativação ganhou força a partir de contratos firmados entre 2023 e 2024 com a Petrobras e a Transpetro, que voltaram a demandar serviços e estruturas compatíveis com o que o estaleiro pode oferecer. Não se trata apenas da reabertura de um espaço. A volta das operações no Enseada representa a recuperação de uma capacidade industrial que o Brasil perdeu ao longo da última década. A indústria naval, que já teve momentos de expansão, enfrentou uma fase dura de retração. E o retorno de um estaleiro desse porte indica que há novamente espaço para produzir em escala, gerar empregos especializados e fortalecer cadeias estratégicas ligadas ao petróleo, ao gás e à logística offshore. A reação em Maragogipe foi imediata. Famílias que viveram o auge do estaleiro e depois o abandono voltaram a enxergar oportunidades reais de trabalho. Galpões foram preparados para receber novas frentes produtivas. E toda a estrutura, antes quase estática, começou a mostrar sinais claros de atividade. Mas essa retomada levanta uma pergunta essencial. Como um projeto tão ambicioso chegou ao ponto de quase ser esquecido? Para entender o novo momento do Enseada, é preciso olhar para o passado. Voltar ao início de tudo. Revisitar a época em que o Brasil decidiu investir pesado na construção naval, formar parcerias internacionais e erguer um dos maiores complexos industriais do setor no Hemisfério Sul. O estaleiro Enseada nasceu com essa visão: produzir módulos de plataformas, embarcações de grande porte e dar suporte à cadeia energética nacional. A meta era clara: transformar a economia regional e posicionar o Brasil entre os grandes. Mas, antes desse renascimento recente, veio uma queda brusca, e ela marcou a trajetória do estaleiro por quase uma década. Para entender por que a retomada do estaleiro Enseada é tão significativa, é preciso voltar ao início. No começo da década de 2010, o Brasil vivia um ciclo de expansão na indústria naval. A exploração do pré-sal exigia novas plataformas, embarcações e módulos de grande porte, e o país buscava ampliar sua capacidade produtiva para atender essa demanda. Foi nesse ambiente que surgiu o projeto do Estaleiro Enseada. Localizado em Maragogipe, no recôncavo baiano, ele foi projetado para ser um dos complexos industriais mais modernos do setor. O empreendimento envolveu parcerias internacionais e um investimento bilionário, destinado a construir docas, pátios, galpões e linhas de produção capazes de atender grandes encomendas da Petrobras. O objetivo era transformar a região em um polo naval, gerar milhares de empregos e fortalecer a cadeia do petróleo e do gás no Nordeste. Havia confiança de que o estaleiro se tornaria uma peça relevante na estratégia industrial do país. Mas esse cenário promissor mudou rapidamente. A queda no preço internacional do petróleo reduziu o ritmo de investimentos da Petrobras. Ao mesmo tempo, as investigações da Operação Lava Jato impactaram diversos contratos da cadeia naval brasileira,
paralisando projetos, interrompendo obras e reduzindo drasticamente as encomendas para estaleiros em todo o país. O Enseada foi diretamente afetado. Sem contratos suficientes para manter a operação, o estaleiro passou por um processo de redução contínua. A infraestrutura construída para funcionar em larga escala ficou limitada. Muitos setores foram desativados e a expectativa criada no início da década deu lugar à incerteza. O impacto na região foi imediato. Maragogipe, que havia recebido milhares de trabalhadores durante as obras, viu a atividade econômica diminuir. Antes de continuarmos, um recado da nossa patrocinadora oficial. Com a Nômade, você abre sua conta internacional em dólar em poucos minutos. Não tem taxa de abertura e nem de manutenção, com atendimento totalmente em português, sempre que você precisar. A Nômade é aceita mundialmente e utiliza a cotação do dólar comercial, que é bem mais vantajoso em comparação ao dólar turismo. Você converte de real para dólar direto no aplicativo e a Nômade converte automaticamente o seu dinheiro para a moeda local do seu destino, evitando que você precise levar uma grande quantidade de dinheiro em espécie. Mas caso você precise, também consegue sacar no caixa eletrônico a moeda local do seu destino. É prático e rápido. Você consegue utilizar tranquilamente o cartão físico ou virtual. Ambos funcionam super bem. E conseguimos um cupom exclusivo para nossos seguidores que acompanham o canal, utilizando o código de convidado Alameda. Você garante até $20 de cashback na sua primeira conversão de real para dólar. São 2% de cashback na sua primeira conversão, se feita em até 15 dias após a abertura da conta. Basta escanear o QR Code na tela e abrir sua conta com o meu cupom. Depois de anos com atividade mínima, o estaleiro Enseada voltou a ganhar espaço quando a demanda do setor de petróleo e gás começou a crescer novamente. A Petrobras e a Transpetro passaram a planejar novas etapas de manutenção e modernização de suas embarcações, e isso reabriu o debate sobre utilizar estruturas já instaladas no país. Nesse cenário, o Enseada apareceu como uma alternativa com potencial para atender parte dessa necessidade. Entre 2023 e 2024, o estaleiro recebeu visitas técnicas e avaliações detalhadas. Essas inspeções confirmaram que a infraestrutura, apesar do longo período de baixa operação, permanecia em condições estratégicas para retomar atividades. A partir desses levantamentos, negociações avançaram e geraram contratos iniciais, que deram início a uma nova fase para o empreendimento. O retorno da movimentação trouxe os primeiros sinais concretos de reativação. Mesmo sem operar em sua capacidade máxima, o retorno gradual já modificou a dinâmica econômica da área. Internamente, o Enseada adotou uma estratégia voltada para a eficiência. A reestruturação envolveu reorganização administrativa, atualização de protocolos de segurança e retomada de setores essenciais, garantindo que os novos contratos pudessem ser executados com qualidade. O estaleiro também passou a avaliar a ampliação de sua carteira de serviços, buscando diversificar sua atuação dentro do segmento naval e offshore. Essa nova etapa é marcada pela cautela. A retomada não representa ainda um retorno completo ao grande porte planejado originalmente, mas demonstra capacidade real de operação. Cada avanço confirma que a estrutura segue funcional, competitiva e preparada para atender demandas industriais relevantes. O principal ganho dessa reviravolta é a recuperação de parte da capacidade produtiva nacional. Ao voltar ao mapa, o Enseada reduz a dependência de soluções externas e ajuda a fortalecer a cadeia local de engenharia e construção naval. Isso é importante não apenas para o setor offshore, mas também para a manutenção de empregos qualificados e para a preservação de conhecimento técnico que o país acumulou ao longo de décadas. Essa reconstrução gradual devolve ao estaleiro sua relevância original e abre caminho para contratos maiores, que podem consolidar definitivamente o novo ciclo de crescimento.
O estaleiro Enseada foi projetado para operar em grande escala. A área total do complexo abriga docas profundas, pátios amplos e galpões de montagem capazes de receber estruturas volumosas. Mesmo após anos com baixa atividade, boa parte dessa infraestrutura permaneceu preservada, o que facilita a retomada gradual. A localização é outro ponto estratégico. A proximidade com a Baía de Todos os Santos e o acesso a um canal profundo permitem o transporte de módulos e embarcações finalizadas com eficiência. Essa condição reduz custos logísticos e aumenta a competitividade do empreendimento, especialmente para operações relacionadas ao petróleo e ao gás. Embora o Enseada ainda não esteja no limite máximo para o qual foi projetado, ele demonstra capacidade real de entregar serviços industriais relevantes. O avanço depende diretamente da continuidade dos novos contratos. A demanda da Petrobras e da Transpetro cria uma janela de oportunidades que pode ampliar o ritmo de operação. Caso esses investimentos se mantenham nos próximos anos, existe espaço para a expansão de atividades e para a modernização progressiva dos equipamentos instalados. As projeções até 2030 são cautelosas, mas positivas. Se você gostou desse vídeo, te convido a ver nossa playlist sobre projetos envolvendo energia, indústria e inovação. E não esqueça de abrir sua conta na Nômade. É só escanear o QR Code na tela ou clicar no primeiro comentário fixado.